Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo. Seja muito bem-vindo, seja muito prazer a você que está chegando agora. Eu não sei se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo do canal, mas se for o caso, eu recomendo que você assista ao primeiro vídeo que eu postei aqui, de título e introdução, e lá eu explico melhor qual é a ideia desse canal. Bom, no vídeo de hoje, eu separei aqui uma leitura. Não sei se vocês lembram, mas provavelmente devem lembrar, quem está acompanhando, ou se você está chegando agora, você provavelmente não vai lembrar, porque esse é o primeiro vídeo. Mas no vídeo passado, ou no vídeo retrasado, na verdade, porque no passado eu coloquei aqui uma poesia lindíssima do Augusto dos Anjos, recomendo inclusive, são apenas 50 e poucos segundos. Dê uma olhadinha lá na poesia, uma poesia muito bonita. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um texto, a gente vai ler aqui um texto em que no vídeo retrasado eu havia comentado, né? A gente estava lendo sobre os bestializados, que é um livro do professor José Maria de Carvalho. Eu fiz aqui a leitura da introdução, capítulos 1 e 2. Isso não me falha a memória, foi no capítulo 2 em que ele faz uma breve menção ao Gabriel Tarde, quando ele está falando das massas. E aí, eu não lembro se foi exatamente uma nota de rodapé, mas em algum momento do texto surgiu aí o Tarde, e eu cheguei a comentar da possibilidade de fazer essa leitura. Então eu trouxe aqui esse livro para a gente fazer uma... Deixa eu botar a iluminação aqui certinho, porque o livro está um pouco escuro, até para eu ler. Como esse é um livro, gente, de domínio público, eu estou colocando aqui na descrição desse vídeo o acesso a um e-book, né? Um livro já, a versão digital, porque ele é domínio público, então não tem problema nenhum aí com copyright ou qualquer problema aí que eu venha a ter futuramente por conta disso. Vamos lá. Nesse livro aqui eu estou usando da edição Martins Fontes, né? Da edição de 2005. Né? Gabriel Tarde, A Opinião às Massas. A Opinião às Massas vale um comentário muito breve para quem está inserido aí no meio universitário. A Opinião às Massas é um texto clássico da sociologia, mas ele está muito longe de ser utilizado só nas ciências sociais. Ele também é um texto utilizado em cursos de psicologia, filosofia, possivelmente letras, quem sabe até educação também, ciências humanas e sociais de um modo geral. Esse é um texto já considerado clássico que trata de assuntos que são de interesse muito generalizado para quem está envolvido com as humanas. E, bom, como é um texto, não é um texto assim tão pequeno, né? Tem um texto aqui de aproximadamente 200 páginas e tem capítulos extensos, são só, se não me engano, são 3 ou 4 capítulos só. E se a gente for dar uma olhadinha aqui no sumário, acompanha por gentileza aí pelo e-book que eu estou colocando, para vocês verem no sumário, ele tem aqui 1, 2, na verdade até mais, né? Eu falei 3, 4, 1, 2, 3, 4... Não, na verdade são 3 mesmo, porque aqui subdivide. De todos esses aqui, de todos os 3 capítulos, eu acho que os mais interessantes são o 1 e o 3. O 2, ele dá uma volta na história que particularmente não me interessou muito. Mas o capítulo 1 é especialmente importante porque ele vai delinear 2 dos principais conceitos. Aliás, 2 dos principais conceitos não, os principais conceitos que vão atravessar a obra, eu diria, que são justamente a ideia de público e a ideia de multidão. E o capítulo 3, quando ele fala das seitas criminosas, é também bastante interessante, vale a leitura aqui. A princípio eu vou ficar com 1, mas aí dependendo do tamanho dos vídeos, da quantidade que eu for postar, também para não cansar tanto, a gente muda de livro. Mas se não, se eu achar que pode ser interessante, se alguém deixar algum comentário dizendo que vai ler um outro capítulo, ou então que está a fim de ler o 2 ou o 3, a gente vai se comunicando aí. Mas a princípio, por enquanto, eu só vou ler o 1 mesmo. Então vamos lá, o público e a multidão. Vou colocar aqui, tem uma introdução aqui junto com o prefácio do Tarde. Eu particularmente não sou muito fã dos textos introdutórios, eu não sei vocês aí que estão me ouvindo, mas muitas vezes o texto introdutório ele é extensamente desnecessário. Já peguei um texto, fazendo só um parênteses aqui antes da leitura, já peguei uma introdução de quase 100 páginas. Eu não lembro se era uma introdução ou se era um prefácio do organizador. Com todo respeito aos organizadores, vocês fazem um trabalho incrível,
Mas uma vez eu peguei uma introdução de quase 100 páginas. Eu pensei, meu Deus, qual é a necessidade disso, gente? Fazer uma introdução longa. A introdução era 1/3 do livro, o resto era o autor. Às vezes tem justamente o contrário, um texto pequenininho, 50 páginas, o sujeito faz um prefácio gigantesco para explicar toda a importância da obra daquele autor. Não é uma crítica, é mais uma observação mesmo, e particularmente não gosto tanto dos textos introdutórios. Mas, bom, de qualquer forma, o prefácio também é pequenininho, do Tarde, mas não vou ler aqui não. Quem tiver interesse aí, só dá um pause no vídeo para ler rapidinho esse prefácio. Esses capítulos aqui, se não me falha a memória, eles foram publicados bem no finalzinho do século XIX. Eu não sei se eles foram publicados ou se eles foram produtos de conferência, né? Acho que as conferências foram no final do século XIX, 1890 e pouco, e eles foram a público em formato de texto em 1901, alguma coisa assim, e aí depois ele publicou isso em livro, depois ele organizou os textos em opúsculo. Mas vamos lá, chega de delongas, espantando mosquito aqui. Capítulo 1, o público e a multidão. Acompanhe, por gentileza, a leitura do capítulo. Deixa eu só tomar meu golinho de café aqui. Vamos lá. O público e a multidão. A multidão não apenas é atraente e seduz irresistivelmente seu espectador, mas seu nome exerce um prestigioso encanto sobre o leitor contemporâneo, e certos escritores são facilmente levados a designar, por essa palavra ambígua, todos os tipos de agrupamentos humanos. Convém fazer cessar essa confusão, e, em particular, não confundir com a multidão o público, vocábulo igualmente suscetível de acepções diversas, mas que vou tratar de especificar. Diz-se: o público de um teatro, o público de uma assembleia qualquer. Aqui, público significa multidão, mas esse significado não é o único nem o principal, enquanto sua importância decresce ou permanece estacionária. A Idade Moderna, desde a invenção da imprensa, fez surgir uma espécie de público bem diferente, que não cessa de crescer e cuja expansão indefinida é um dos traços mais marcantes de nossa época. Fez-se a psicologia das multidões. Acho que aqui ele está se referindo ao texto do Gustave Le Bon. Não sei se o Le Bon a publicação veio um pouco antes, eu vi mais ou menos na mesma época. Enfim, fez-se a psicologia das multidões. Resta fazer a psicologia do público, entendido nesse segundo sentido, isto é, como uma coletividade puramente espiritual. Essa parte é importante. Uma coletividade puramente espiritual, como uma disseminação de indivíduos fisicamente separados e cuja coesão é inteiramente mental. De onde procede o público, como ele nasce, como se desenvolve, suas variedades, suas relações com seus dirigentes, suas relações com a multidão, com as corporações, com os estados, sua força para o bem ou para o mal e suas maneiras de sentir ou de agir. Eis o que nos propomos pesquisar neste assunto, neste estudo. Nas sociedades animais mais inferiores, a associação consiste sobretudo no agregado material. À medida que se sobe na árvore da vida, a relação social torna-se mais espiritual. Mas se os indivíduos se afastam a ponto de não mais se verem ou de permanecerem afastados além de um certo tempo muito curto, eles cessam de estar associados. Ora, a multidão, nesse aspecto, apresenta algo de especialmente... a multidão, nesse aspecto, apresenta algo de animal. Deixa eu usar aqui minha canetinha para facilitar a leitura, senão eu vou ficar comendo palavra, pulando linha. Puramente animal. Apresenta algo de animal. Eita, tá enrolado. Vamos lá. Não é ela um feixe de contágios psíquicos essencialmente produzidos por contatos físicos? Mas nem todas as comunicações de espírito a espírito, de alma a alma, têm por condição necessária a aproximação dos corpos.
Cada vez menos essa condição é preenchida quando se desenham em nossas sociedades civilizadas correntes de opinião. Não é em reuniões de homens nas ruas ou na praça pública que tem origem e se desenvolve esses rios sociais, esses grandes arrebatamentos que hoje tomam de assalto os corações mais firmes, as razões mais resistentes e fazem os parlamentos ou os governos lhe consagrarem leis ou decretos. Coisa estranha, os homens que assim se empolgam, que se sugestionam mutuamente, ou melhor, que transmitem uns aos outros a sugestão vinda de cima. Esses homens não se tocam, não se veem, nem se ouvem. Estão sentados, cada um em sua mesa, cada um em sua casa, lendo o mesmo jornal e dispersos num vasto território. Qual é, pois, o vínculo que existe entre eles? Esse vínculo é, juntamente com a simultaneidade de sua convicção ou de sua paixão, a consciência que cada um deles possui de que essa ideia ou essa vontade é partilhada no mesmo momento por um grande número de outros homens. Será que a câmera está pegando aqui normal? Deixa eu só dar uma conferida aqui. Deixa eu levantar um pouquinho. Aí, agora está pegando melhor. Sempre que eu estou olhando, eu fico arrastando assim. Aí eu sempre acho que está desfocando, está tirando aqui do texto. Outros homens. Basta que ele saiba disso, mesmo sem ver esses homens, para que seja influenciado por estes tomados em massa, e não apenas pelo jornalista, inspirador comum, ele próprio invisível, desconhecido e, por isso mesmo, ainda mais fascinante. O leitor, em geral, não tem consciência de sofrer essa influência persuasiva, quase irresistível do jornal que lê habitualmente. Já o jornalista teria ao menos consciência de sua complacência para com seu público, cuja natureza e cujos gestos não esquece jamais. O leitor tem menos consciência ainda, não suspeita em absoluto da influência exercida sobre ele pela massa dos outros leitores, mas essa influência é incontestável. Ela se exerce, ao mesmo tempo, sobre sua curiosidade, que se torna ainda mais viva se ele a sabe ou a crê partilhada por um público mais numeroso ou mais seleto, e sobre seu juízo, que busca conciliar-se com o da maioria ou da elite, conforme o caso. Abro um jornal que julgo ser do dia e nele leio com avidez certas notícias. Depois me dou conta de que data de um mês ou da véspera, e ele deixa de me interessar imediatamente. De onde provém esse desgosto súbito? Os fatos relatados por acaso perderam seu interesse intrínseco? Não, mas dizemo-nos que somos os únicos a lê-los, e isso basta. Tal fato prova, pois, que nossa viva curiosidade prendia-se à ilusão inconsciente de que nosso sentimento nos era comum a um grande número de espíritos. Ocorre com o jornal da véspera ou da antevéspera, comparado ao do dia, o mesmo que com um discurso lido em casa, comparado a um discurso ouvido em meio a uma imensa multidão. Quando sofremos, sem perceber esse invisível contágio do público, de que fazemos parte, somos levados a explicá-lo pelo simples prestígio da atualidade. Se o jornal do dia nos interessa a esse ponto, é que ele nos relata fatos atuais. Seria a proximidade desses fatos, não a simultaneidade de seu conhecimento por nós e por outrem, que nos apaixona por seu relato. Mas analisemos bem essa sensação da atualidade, que é tão estranha e cuja paixão crescente é uma das características mais nítidas da vida civilizada. O que é reputado atualidade é apenas o que acaba de acontecer? Não, é tudo o que inspira atualmente o interesse geral, mesmo que se trate de um fato antigo. Foi a atualidade, nesses últimos anos, tudo o que concerne a Napoleão. É a atualidade tudo o que está na moda, e não é atualidade o que é recente, mas negligenciado atualmente pela atenção da opinião pública, orientada noutra direção. Durante todo o caso Dreyfus, em outro vídeo eu falei desse caso, né? Olha, agora acho que foi
Qual foi o vídeo que eu falei? Eu acho que foi o primeiro dos bestializados, não me recordo exatamente. Enfim, do militar francês, né? Durante todo o caso Dreyfus, ocorriam na África ou na Ásia fatos capazes de nos interessar muito, mas foi dito que eles não tinham nada de atual. Em suma, a paixão pela atualidade progride com a sociabilidade, da qual ela não é mais do que uma das manifestações mais impressionantes. E como é próprio da imprensa periódica, da imprensa cotidiana sobretudo, só tratar dos assuntos de atualidade, não devemos nos surpreender com ver formar-se e estreitar-se entre os leitores habituais de um mesmo jornal uma espécie de associação pouquíssimo notada e das mais importantes. Evidentemente, para que essa sugestão à distância dos indivíduos que compõem o mesmo público torne-se possível, é preciso que eles tenham praticado por muito tempo, pelo hábito da vida social intensa, da vida urbana, a sugestão por proximidade. Começamos, crianças, adolescentes, por sentir vivamente a ação dos olhares de outrem. E aqui deixa eu fazer só um parênteses. A noção de sugestão... Cadê? Onde é que está essa palavra? A noção de sugestão era uma palavra que circulava muito, por exemplo, nos dicionários de medicina, psicologia, até nos livros do que se chama hoje de parapsicologia, como uma técnica, né? Acho que vale a pena dar uma conferida aí nesse sentido, porque não é só um sentido de língua, né? Ou seja, compartilhado pelos dicionários da língua portuguesa. Mas sugestão, nesse sentido que eu estou falando, talvez mais técnico, talvez mais científico, que é trabalhado por um determinado grupo, ou por grupos, né, no caso. Começamos, crianças, adolescentes, por sentir vivamente a ação dos olhares de outrem, que se exprime sem sabermos em nossa atitude, em nossos gestos, no curso modificado de nossas ideias, na perturbação ou na superexcitação de nossas palavras, em nossos juízos, em nossos atos. E é somente após termos, durante anos, suportado e feito suportar essa ação impressionante do olhar, que nos tornamos capazes de ser impressionados, inclusive pelo pensamento do olhar de outrem, pela ideia de que somos objeto da atenção de pessoas distantes de nós. Do mesmo modo, é após termos conhecido e praticado por muito tempo o poder sugestivo de uma voz dogmática e autoritária, ouvida de perto, que a leitura de uma afirmação enérgica basta para nos convencer e que mesmo o simples conhecimento da adesão de um grande número de nossos semelhantes a esse julgamento nos dispõe a julgar no mesmo sentido. A formação de um público supõe, portanto, uma evolução mental e social bem mais avançada do que a formação de uma multidão. A sugestibilidade puramente ideal, o contágio sem contato que esse agrupamento puramente abstrato, porém tão real, supõe, essa multidão espiritualizada, elevada, por assim dizer, ao segundo grau, só pôde surgir após muitos séculos de vida social mais grosseira, mais elementar. Isso aqui me lembrou o seguinte: a ideia de público, a ideia de uma massa conectada espiritualmente, é óbvio que aqui ele está na transição do século XIX para o XX, ele está falando de jornais, quer dizer, ele está falando de um estado, de um momento histórico pós as revoluções industrial, pós as revoluções políticas, as revoluções burguesas, né, a francesa e inglesa. Mas isso aqui me lembrou a era da internet. Pensem, por exemplo, no YouTube. A partir disso aqui, que elementos a gente poderia trabalhar para pensar o YouTube hoje? Por exemplo, um youtuber, sei lá, com 5 milhões de inscritos, influenciando por meio de seus vídeos uma cabeçada, uma multidão gigantesca, né? Ou seja, isso aqui é um pensamento extremamente atual, apesar das mudanças técnicas. Vamos seguir aqui a leitura. Não há palavra, nem em latim nem em grego, que corresponda ao que entendemos por público. Há as que servem para designar o povo, a Assembleia dos Cidadãos armados ou não armados, o corpo eleitoral, todas as variedades de multidões. Mas qual o escritor da antiguidade que pensou em falar de seu público? Nenhum deles jamais conheceu senão seu auditório, naquelas salas
alugadas para leituras públicas, em que os poetas contemporâneos de Plínio, o jovem, reuniam uma pequena multidão simpática. Quanto aos leitores esparsos de manuscritos copiados à mão, com tiragem de algumas dezenas de exemplares, eles não tinham consciência de formar um agregado social, como no presente os leitores de um mesmo jornal ou, às vezes, de um mesmo romance em moda. Não sei se está dando para ouvir aí, mas está chovendo pra caramba hoje. Hoje é dia 21 de agosto de 2020 e está passando uma frente fria do caramba e está chovendo demais aqui. Então, como eu não estou usando microfone, é possível que esteja tendo esse barulho de fundo, mas eu espero que não atrapalhe aí a leitura do texto. Às vezes de um mesmo romance em moda. Havia um público na Idade Média? Não. Mas havia feiras, peregrinações de multidões tumultuosas, dominadas por emoções piedosas ou belicosas, cóleras ou pânicos. O público só pôde começar a nascer após o primeiro grande desenvolvimento da invenção da imprensa, no século XVI. O transporte da força à distância não é nada comparado a esse transporte do pensamento à distância. Aqui tem um marco histórico importante, quer dizer, tudo que ele está falando só faz sentido se a gente pensar a história da humanidade a partir do século XVI, ou seja, a partir da invenção da imprensa nos séculos XV e XVI. O pensamento não é a força social por excelência? Pensamos nas ideias-força de Fouillé. Não sei como se pronuncia. Às vezes, quando eu estou lendo, eu pronuncio exatamente como eu estou lendo em português. E como eu estou fazendo aqui uma leitura em voz alta, então eu sempre fico na dúvida da pronúncia, se eu pronuncio como exatamente se lê, como qualquer um iria pronunciar se estivesse lendo mentalmente, ou se eu faço aqui um esforço para fazer a leitura da pronúncia correta. Mas, a princípio, vamos seguir aqui, quem sabe até no meio termo. Pensamos nas ideias-força de Fouillé. Viu-se, então, novidade profunda e de incalculável efeito, a leitura cotidiana e simultânea de um mesmo livro, a Bíblia. Editado pela primeira vez em milhões de exemplares, dar à massa uniforme de seus leitores a sensação de formar um corpo social novo, separado da igreja. Mas esse público nascente não era ainda ele próprio, senão uma igreja à parte, com a qual se apresentava confundido, e a fraqueza do protestantismo foi ter sido ao mesmo tempo um público e uma igreja, dois agregados regidos por princípios diferentes e de uma natureza inconciliável. O público, como tal, só se destacou um pouco mais claramente sobre o reinado de Luís XIV. Mas, nessa época, se havia multidões tão torrenciais quanto hoje, e tão consideráveis nos coroamentos de príncipes, nas grandes festas, nas insurreições provocadas por fomes periódicas, o público não se compunha muito mais do que de uma pequena elite de homens de bem, que liam sua gazeta mensal, que liam sobretudo livros, um pequeno número de livros escritos para um pequeno número de leitores. Além disso, esses leitores estavam, em sua maior parte, reunidos em Paris, ou mesmo na corte. No século XVIII, esse público cresce rapidamente e se fragmenta. Não creio que antes de Bailey tenha existido um público filosófico distinto do grande público literário ou que dele começasse a se destacar, pois não chamo de público um grupo de sábios unidos, é verdade, apesar de sua dispersão em diversas províncias ou diversos estados, pela preocupação com pesquisas semelhantes e a leitura dos mesmos escritos, mas tão pouco numerosos que todos mantêm entre si relações epistolares e retiram dessas relações pessoais o principal alimento de sua comunhão científica. Frase enorme, né? Podia ter um ponto aqui, mas tudo bem. Um público especial só se delineia a partir do momento, difícil de precisar, em que os homens dedicados aos mesmos estudos foram em número demasiado grande para poderem se conhecer pessoalmente. Percebendo que os vínculos de uma certa solidariedade entre eles só se estabeleciam por comunicações impessoais de uma frequência e de uma regularidade suficientes. Na segunda metade do século XVIII, cresce um público político que, em seus transbordamentos,
irá em breve absorver, como um rio, seus afluentes, todos os outros públicos literário, filosófico, científico. No entanto, até a Revolução, a vida de público tem pouca intensidade por si mesma e só adquire importância pela vida de multidão, a qual ainda está ligada através da animação extrema dos salões e dos cafés. Da Revolução data o verdadeiro advento do jornalismo e, por conseguinte, do público, de que ela foi a febre de crescimento. Não que a Revolução também não tenha suscitado multidões, mas nisso não há nada que a distinga das guerras civis do passado, nos séculos XIV, XVI, inclusive durante a Fronda. As multidões da Fronda, as multidões da Liga, as multidões lideradas por Caboche no século XV não eram menos temíveis, nem, talvez, menos numerosas que as de 14 de julho de 1789 e 10 de agosto de 1792, pois uma multidão não poderia aumentar além de um certo grau, estabelecido pelos limites da voz e do olhar, sem logo fracionar-se ou sem tornar-se incapaz de uma ação de conjunto, sempre a mesma, aliás. Barricadas, pilhagens de palhaços, pilhagens de palácios, massacres, demolições, incêndios. Nada mais monótono do que essas manifestações seculares da atividade da multidão. Contudo, o que caracteriza 1789, o que o passado jamais havia visto, é esse pulular de jornais, avidamente devorados, que eclodem na época. Se muitos deles abortaram, alguns oferecem um espetáculo de uma difusão inusitada. Se muitos deles abortaram, alguns oferecem o espetáculo de uma difusão inusitada. Cada um destes grandes e odiosos publicistas, Marat, Desmoulins, Duquesne, tinha seu público, e podemos considerar as multidões incendiárias, saqueadoras, assassinas, canibais, que assolaram então a França de norte a sul, de leste a oeste, como excrescências, erupções malignas desses públicos, nas quais seus malévolos escansões, levados em triunfo ao panteão após sua morte, enchilavam diariamente o álcool venenoso das palavras vazias e violentas. Não que as sublevações fossem compostas exclusivamente de leitores de jornais, mesmo em Paris, com mais forte razão na província e nos campos. Mas estes eram sempre o fermento, quando não a massa. Também os clubes, as reuniões de café, que desempenharam um papel tão importante no período revolucionário, originaram-se do público, ao passo que, antes da Revolução, o público era mais efeito que causa das reuniões de cafés e de salões. E aqui eu encerro a primeira parte da leitura desse capítulo. Eu vou fazer uma interrupção no vídeo e a gente continua na parte 2.